Seja bem-vindo ao Novitec, o podcast de tecnologia e entretenimento. O podcast de hoje temos aqui convidados e vamos dar saudações aos nossos amigos da Angola. Isso mesmo, a conexão hoje é Brasil-Angola. Vou pedir para os convidados se apresentarem. Oi, daqui é Josefa Monteiro, falo de Luanda, Angola. Olá, sou Lázaro Inácio Manuel, falo a partir de Luanda, a capital de Angola, e vivo no município de Viana. Sou Edson dos Santos, sou programador web full stack, sou do bairro Popular, Viana, Luanda. José Francisco Lopes, Angola, Luanda, Morro Bento, Gamec e desenvolvedor também. Primeiramente, muito obrigado a todos pela participação aqui do podcast. O assunto do podcast de hoje é aprender programação na Angola. Vamos saber como os nossos amigos angolanos aprendem programação, quais recursos usam e coisas relacionadas. Lembrando que esse podcast não tem nada de termos coisas avançadas, foi feito de iniciante para iniciantes. Primeiramente, eu queria saber quais são os recursos que vocês mais utilizam para aprender programação. Bom, eu acedo à internet, que é de alguma forma o maior recurso a que nós acedemos. Depois eu utilizo a documentação da linguagem, que ajuda muito para tirar dúvidas de uma outra coisa. E também recorro a pessoas com experiências, ou seja, pessoas que eu sei que têm a comunidade em si, acho que esse é o termo correto, para tirar dúvidas, esclarecer pontos. São estes os recursos que eu mais utilizo. Bem, no meu caso, eu utilizo a internet como o recurso primordial do meu aprendizado de programação, no caso web. A seguir, utilizo a mentoria, o que me facilita muito avançar em certos pontos, aquele auxílio de quem tem mais experiência neste ou naquele problema, e por aí vai. Então, pessoal, a internet já é automática, né? Para todo aprendizado de programação. Então, quando eu estou a aprender uma nova linguagem, eu recorro a PDFs e cursos na Udemy ou YouTuber. E o resto vai para a comunidade, onde eu tiro dúvida e mando problemas por lá. Acho que não me ouviram. Eu penso que um dos maiores problemas também é mesmo a internet, porque nós vemos muitos desenvolvedores angolanos não conseguem ter meio para pesquisar, por exemplo, entrar no YouTube para procurar novos conteúdos, por exemplo, ter acesso a conteúdos como documentações que só temos acesso via internet. Então é mesmo difícil. Eu também já vivi esse tempo. Por exemplo, neste momento eu estou na casa do meu tio, onde tenho acesso à internet, que é por via da TV Cabo. Mas onde eu estava, não tinha como, eu tinha que ir toda hora comprar saldo para ter acesso à internet. Então é difícil para um programador. Por exemplo, nós que não trabalhamos, não tem como. Então fica mesmo difícil. No meu ponto de vista também, uma das maiores dificuldades para o aprendizado de programação é a internet. A falta de internet condiciona mais de 50% do aprendizado. O outro ponto é a procrastinação. O pensar que vou fazer amanhã, que vou fazer mais tarde. Isso corta todo o aprendizado. Amanhã sempre diremos amanhã. Então vai ser um ciclo de ações infinito. Outro ponto é a gerência do tempo. Para poder aprender programação, há que se dedicar de certa forma em relação a outras atividades. Ou seja, tem de se investir tempo, bastante tempo nesta prática, porque sem isso o aprendizado é muito difícil. A não seletividade dos materiais a estudar. Eu acho que isso também é um fator de
impedimento no aprendizado de determinadas linguagens. Vou já aqui tentar ser um pouquinho mais específica, porque o que acontece é que quando nós estamos a aprender uma linguagem, às vezes nós queremos pegar todo tipo de material, nós não conseguimos ser um pouquinho mais seletivos, porque se formos seletivos no material, com certeza vamos aprender num período menor e vamos conseguir filtrar o nosso tempo pondo em prática aquilo que nós estamos a aprender. E vou tocar num outro aspecto que também está muito relacionado, que é o fato de que quando nós começamos a programar, nós queremos pegar em tudo. Eu não sei se isso é só um fator de impedimento em Angola, mas nós estamos a aprender programação em si. Ok, o que é que eu posso... Há quem pega em JavaScript, há quem pega em C#, há quem pega em um monte de coisas e termina não aprendendo nada, mexe com muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que isso também em parte, um fator, sim, de impedimento. Yeah. Eu concordo com você. Até eu, por exemplo, eu tenho esse problema, que às vezes você está estudando, por exemplo, uma linguagem, aparece outro hype aí, outra linguagem para você aprender, e você acaba ficando confundido com qual você quer focar. E uma coisa bem interessante que eu achei na Angola, foi até no grupo da Angola, tem uma página chamada School for Program. Eu não sei se vocês conhecem. Ela traduz livros de inglês para o português e ela é bastante comentada, curtida a página. Eu até convidei uma das pessoas, só que acho que teve algum problema com a internet para participar. Outra pergunta é a questão de universidade, cursos na Angola. Assim, tem questão de vagas, como é que funciona, assim, de curso na área de tecnologia na Angola? Se é bem concorrido, como é que é através de processo? Bom, primeiro ponto, se estiver errada, depois os meus colegas, por favor, façam menção. Nós aqui, a nível das áreas de tecnologias, nós acho que temos pouquíssimos cursos voltados falando de universidade. Eu acho que temos engenharia informática, temos ciência da computação, e se calhar telecomunicações, que também é voltada, mas... cursos mesmo nas universidades, é isso que temos. A nível de universidades no país, eu acho que temos algumas, não vou falar com muita precisão de quais são, né? Mas em Luanda, que é a capital, eu sei que temos a UAN, eu sei que temos o ISPTEC, eu sei que temos o ISUTIC, e mais algumas privadas que podemos encontrar esses cursos. Mas agora, eu queria tocar num ponto que acho que os meus colegas de conversa daqui a pouco vão fazer menção. Nós não aprendemos a programar na universidade. É importante deixar isso bem claro. Na íntegra, né? Porque a nível de boas práticas e tudo mais, há e muitas coisas que nós vimos mexer na universidade. Não quero ser injusta quanto a esse aspecto, mas aprender a programar, padrões de projetos, essas coisas, eu não sei, eu só estou no primeiro ano, mas eu acho que nós não vemos isso na íntegra na universidade, né? A universidade é sim um elemento, assim, essencial, mas entretanto aprender a programar não é propriamente uma universidade. É isso. Então, eu não sou muito fã assim, de faculdade, né? Mas as faculdades que eu vi onde tem um curso de TI são as mesmas que a Josefa citou. Os principais cursos de TI que eu vejo em Angola são engenharia informática, ciência da computação e redes de computador que eu vi numa das faculdades privadas. Então, sobre vagas, em Angola nós não temos, como é que posso dizer, um mercado tão alto assim como o Brasil, onde tem muitas vagas. E o mercado de Angola ainda é novo, né? Para começar, mas tem muita startup também surgindo. Então, as vagas que eu vejo aqui nas empresas antigas como novas são vagas que não facilitam alguém como eu e outros programadores que não fazem faculdade trabalhar, porque as empresas pedem sempre faculdade feita ou pelo menos
bacharel, segundo ano, terceiro ano da faculdade, uma coisa assim. Então, falando sobre aprendizado de programação na faculdade, eu penso que em toda parte do mundo, em toda parte do mundo, a faculdade dá apenas teoria. E a faculdade dá apenas teoria. Então, a prática é conosco. E eu acredito que a faculdade não ensina a programar ninguém. Não ensina ninguém a programar. Aprender a programar depende de nós. Estou aqui, eu não pisei na faculdade ainda, mas eu sou um programador, né? Um programador e não pisei na faculdade ainda. Também conheço um monte de gente, programador, fichas, que trabalham em sítios que não pisaram ainda em faculdades. É isso aí. E dizer também que... Deixe-me só comentar sobre algo, desculpa, sobre algo que o Lázaro teve a dizer, sobre a questão das vagas. Ele tem sim razão quando ele diz que muitas empresas voltadas à tecnologia realmente ainda olham para o quesito currículo, para a questão formação acadêmica. Mas isso não é o genérico, não podemos ser injustos nessa parte, porque nesse aspecto nós estamos a melhorar e muito. Por exemplo, na empresa onde eu estou, eu comecei a trabalhar quando ainda estava no último ano do médio e eles deram essa oportunidade. Então não podemos ser genéricos nesse ponto. Eu também estou num grupo do WhatsApp, Opportunity Devs, que tipo, isso não existe. Eles simplesmente publicam quais as competências que procuram no desenvolvedor. Isso sim é que não é fácil, as competências são todas muito pesadas, pedem pessoas já com boa experiência. Isso sim é que não é muito fácil para muita gente. Mas, tirando esse aspecto, acho que não podíamos ser muito genéricos a dizer que todas as empresas de TI olham sempre para o quesito formação acadêmica. Yeah. Sim, eu concordo com a Josefa, porque eu também estou no último ano do médio e, felizmente, na quarta-feira passada eu consegui um emprego como programador. Parabéns. Muito Parabéns. bom, mas parabéns. Parabéns. Obrigado. Congratulations. E eu senti que nesse trabalho não foi, as pessoas foram muito diferentes, porque eu estava procurando trabalho e eles estavam a pedir, estavam perguntando tipo, você tem universidade, você já fez algum programa que está na internet, você já participou de um grande grupo de programadores? Eu disse, não, eu estou no médio ainda, estou a cursar o curso de informática também, mas eles tipo queriam alguém com currículo, alguém que já é experiente nesse trabalho. E eu disse que nem todo mundo que está nesse mundo da programação tem tipo já tem tipo um grande número de experiência ou já trabalhou muito tempo com programação, mas ele consegue desenvolver programas, consegue fazer outras coisas, mas os outros trabalhos não conseguiam ver isso porque eles ligam mais para a questão de você ter um currículo, você tem ido numa universidade, essas coisas. É questão assim de aprendizado, referências. Você tem algumas referências brasileiras, internacionais para aprendizado? Eu sei que tem uma aí que eu vi no canal do Martim, vi aí nos grupos aí do Brasil, que já é, digamos que, o nosso titio aí, que todo mundo aprendeu com ele. Vocês têm alguma referência? Eu não vou falar o nome, eu sei que eu vou esperar vocês falar. Não sei se vocês vão conseguir conhecer quem é ele. Comecei com Guanabara e depois... Isso! Sim. Guanabara, não aprendeu Guanabara. Sim, Guanabara, sim. Já, verdade. Olha, pessoal. Mas eu gosto muito de um canal brasileiro, de um programador brasileiro. Não sei se conhecem, que é o RBTech. O RBTech. Conhece esta. Sim, eu, por exemplo, eu estava a fazer o curso de PHP do Guanabara. Só que eu senti que ele estava a demorar muito para pegar em questões práticas. Eu já tinha feito... Sim, ele é filósofo. Yeah. Ano passado fizeram digamos,
mensagem aí de Feliz Ano Novo aí pros programadores e esquecer do Guanabara. É a mesma coisa de gravar o We Are The World e esquecer do Michael Jackson. Olha, esqueceram de novo, teve a live dos programadores lá do Brasil e também não colocaram agora. Pois é, todo mundo sentiu essa falta. E você, José, tem alguma referência do Brasil? Não propriamente, não propriamente, porque eu utilizo mais a documentação. Entretanto, eu já vi algumas aulas do João Ribeiro, não sei ao certo se é brasileiro ou português, acho que é português. Já vi, é português, né? Yeah. Já vi. Mas quando a questão é referências, eu não sei se é por uma questão de identidade e tudo mais, eu tenho angolanos em quem olho como referência no mundo de programação. Porque desde que comecei, eu tive mentoria de muitos angolanos. E quando se é mulher e se é programadora, tem sempre pessoas a querer ajudar. Felizmente, então, eu tenho angolanos como referência também. Tenho também um cubano como referência. Então, quanto à questão referências, eu já consigo ter aqui uma diversidade. Yeah. Entendi. E você, José, alguma referência? Sinceramente, a minha língua oficial é o português, né? Tenho referência no primeiro mesmo Gustavo Guanabara, foi uma das minhas primeiras impressões em programação. Depois tem um indiano, sim, mas ele fala inglês, já. Eu não entendo a língua natural dele, então. Eu só sei que é Amir. O outro nome já não começa Amir. É Amir, só sei que é Amir, o resto eu esqueci. E ele é muito bom no desenvolvimento web, desenvolvimento front-end. Em um outro ponto de referência brasileiro, eu uso o Bauta.io. Isso! Eu também tenho, pelo menos eu já vi, desculpa aí por interromper, uns 2 vídeos dele. Eu acho que o último foi sobre perguntas que são feitas na entrevistas, os níveis estagiário, pleno, júnior e tudo mais. Já Bauta também. Bom. Bauta e o programador BR, também muito bom. Sim. Realmente. É. Esse é o Felipe Deschamps, né? Bom, grato pelos seus ensinamentos. Olha, o Felipe Deschamps, olha, esse cara tá no topo, mano. Ele é o hype, mesmo que não falamos aqui, todo mundo já sabe. E uma coisa que eu acho assim, por exemplo, eu acredito que a maioria de vocês tem pelo menos um pouco do inglês aí, como o José já falou. Assim, eu quando iniciei, eu procurei primeiro aprender um pouco do inglês. Eu acho assim que das maiores referências que eu tive foi o Free Code Camp, não sei se você já falou desse site. Já. E alguns youtubers aí. Eu acho que agora, pelo menos no Brasil agora, tá muito hype assim de fazer curso e fazermos investimentos. Por exemplo, eu tinha esse vício de sair de um curso e pular para o outro e ficar sempre no básico. Aí você vai para outro curso e fica no básico, aí depois vai para outro curso, faz o básico de novo e nunca avança. Como vocês vê essa questão assim de fazer muito curso, muito conteúdo, por exemplo, aprender um pouco aqui, depois aprender outro ali, ficar meio picado? Um momento, isso em relação a isso que o Pablo acabou de citar, de fazer outro curso, eu vou dar aqui um ponto que acontece muito, não só nas universidades, como em toda a sociedade acadêmica de programação. Aquilo começa desse jeito, esse loop. As universidades ou instituições, muitas delas, não centros de formação profissional, simplesmente instituições de estudo, essas coisas que todos perceberam, desculpem. Elas ensinam a programação de um jeito, não preparando ou formando para o mercado, se é que me entendem. Normalmente nos Estados Unidos, sim, obrigado. Normalmente nos Estados Unidos, esse tipo de trabalho é para quem mostra habilidade, em certos casos até independente do grau acadêmico.
Até na área de direito, há um teste que a pessoa faz, mesmo não sendo licenciado nem nada, se ele responde se acerta mais de 97% desse teste, ele tem a licença para advogado. Teste, na verdade, tem a licença para advogado. Isso também funciona nas tecnologias. Só que aqui, em Angola, mais de 70% dos casos de emprego na área de tecnologia são aceitos quando se apresenta uma documentação que representa o teu nível para ocupar tal cargo. Ou seja, aqui as nossas empresas de TI contratam mais programador sênior. Na última instância, contratam um programador de nível intermediário. Então, muitos de nós somos programadores júniores, iniciantes ou até intermédios. Perdemos por vezes certas oportunidades por não empreender e por não ser programador pleno, ou como muitos dizem, full stack. Bem, então é isto. Se a pessoa não desenvolve um negócio aqui, não cria uma startup, não cria uma agência de prestação de serviços de tecnologia, muitas das vezes fica para trás no mercado. Fica sem onde exercer as suas aptidões profissionais de programação, de desenvolvimento, e vai regredindo sem um ambiente profissional para trabalho. Continuando com o colega que estava dizendo acerca dos currículos e tal, e do nível para pegar alguns projetos, isso estava a acontecer comigo. Então, as empresas, eu vi mesmo isso, que não é um preconceito, não podemos estar a dizer que é um preconceito, essas coisas. As empresas aqui em Angola mesmo são assim, elas, primeira coisa que eles vão, quando se chegar a pedir, você já fez universidade, você já trabalhou numa X determinada empresa. Verdade, então, eu acho que eles não pensam que alguém pode, ainda não tem trabalhado e ir ganhar experiência naquela empresa. Então eles preferem alguém que já tem experiência, e muitas vezes eles dão um cargo para pessoas estrangeiras, porque elas normalmente já trabalham numa X determinada empresa e vêm trabalhando nessa empresa. Concordo plenamente, porque aqui há um certo ponto de vista, como eu digo, separatista para pessoas que vêm de fora e pessoas aqui nacionais, em muitos casos. Como eu posso explanar essa ideia aqui? Os nossos quadros têm sido muito desvalorizados no mercado da tecnologia. Ótimo. E há mais de 90% das empresas de tecnologias que encontram-se nos cargos de supervisão dos trabalhos ou de desenvolvimento de software, tanto equipa de back-end e equipa de front-end. São pessoas estrangeiras. Em muitos poucos casos, eu tenho um colega e amigo, eu fiz pelo ensino médio. Agora, ele é em uma das empresas que ele presta serviço, ele é o líder da equipe de desenvolvimento front-end, certo? Mas isso eu digo que é uma exceção, porque das pesquisas que eu tenho feito em relação a isso, são muito poucas. São muito poucas pessoas que são quadros nacionais e que estão nessa liderança. Mas eu digo, aqui em Angola tem um monte de gênios com um monte de ideias fantásticas que revolucionam isso e aquilo, mas a ser desperdiçados por falta de um documento que mostra que ele terminou na instituição X ou instituição Y. Uhum. Eu gostaria de sugerir, Bom, eu já sugeri até, tem sempre o teste de aptidão, mas muitas empresas evitam fazer isso. Não sei porquê, porque o familiar já vai vir amanhã, vai mostrar o documento que terminou isso, aquilo, fica trabalhando como representante da equipe. Isso realmente tem deixado muitos desenvolvedores sem emprego, sem trabalho. Tudo bem, as pessoas dizem que se você não tem emprego é porque não queres ter. Ok? Só falando aqui, eu quero falar aqui porque convidei cada um de vocês. Primeiro, o José, por causa do layout, lá no grupo nos grupos, compartilhamentos do layout que ele compartilha, eu achei muito bacana, porque hoje em dia no Brasil, se você for em alguma rede social, tipo LinkedIn, Facebook, a maioria dos layouts que você vai ver é mais questão de clone, tipo, pega um curso, faz o curso todo e clone, fica naquilo.
assim, não inova, não tem muita criatividade. E a Josefa é lá do artigo do JWT, eu li esse artigo, Josefa. Tá muito E fixe. o Edson lá do Também WebDev quero ler. Angola. E o Lázaro Sim. lá do Dev Expert Paulo Teste, que ele é sócio do Martin Dalo, eu assisto bastante o canal do Martin. Só que eu tinha que convidar um dos dois, né? Eu disse, não, vou convidar o Lázaro. E eu queria saber, assim, qual a motivação de vocês para entrar na área de TI, para continuar na área da TI? Bem, a minha motivação na área de TI, primeiramente, eu tenho um objetivo, né, concernente a isto. Eu também, como muitos, gostaria de abrir uma empresa concernente a esta área, com serviços específicos e assim prestar serviços às outras empresas que necessitam. Outra motivação é que aprender TI, em específico informática, eu digo que nos dá uma outra visão das coisas, dá-nos um terceiro olho para ver tudo. Eu tinha um professor que chamava nós informáticos, né, sobretudo programadores, de semideuses. Por que semideuses? Porque nós vemos as coisas com um terceiro olho. Por exemplo, o cadeirão. Eu creio que uma pessoa que não estudou TI, né, ao olhar num cadeirão, vai ver que é feito simplesmente de madeira e pregos, né? Depois vem os colchões e tudo mais. Mas um estudante de TI, ele vai imaginar, desde o momento em que a pessoa que produziu o cadeirão pensou em produzir o cadeirão, até o momento que a pessoa terminou de produzir o cadeirão. Vai pensar em cada etapa, o procedimento paralelo de cada etapa, e assim vai. Tem o exemplo do Guanabara. O Guanabara mostra sempre uns escopos quando ele apresenta os seus exemplos teóricos. Josefa? Bom, crescer profissionalmente é das maiores motivações que tenho atualmente. Ter experiência do mercado não só angolano, porque se calhar nós aqui temos outras ideias, se calhar um outro mercado, o mercado brasileiro, se calhar iria me permitir ter outras visões. Então, no fundo é isso. A minha maior motivação atualmente é querer crescer na área, querer ser sênior também. Entendi. Lázaro? Primeiramente, né, acho que todo mundo também é assim. Eu tenho paixão por TI desde criança. Eu entrei nessa área muito cedo. Então, isso vem me motivando desde criança. E também quero, como é que é o Felipe José Mafancinho disse, quero também abrir uma empresa sobre desenvolvimento e também ajudar a Angola no desenvolvimento de tecnologia. Eu sempre, para mim entrar na área de programação, de desenvolvimento, eu sempre gostei de mexer nos telefones, de mexer nos computadores. E o meu pai me disse uma vez, por que você não faz um curso de informática? Eu não gostava muito da informática, eu falava, só mexe no telefone porque eu sei mexer. Então meu pai disse, você não tem curiosidade em saber o que está por trás disso, o que está por trás daquilo? Eu disse, bem, eu vou fazer um curso de informática. E quando eu entrei no curso de informática, eu comecei a descobrir que a informática não é só o que nós vemos por fora, não é só aquilo, não é só a parte dos aplicativos, das coisas que um usuário normal pega e consegue falar. Então, quando eu entrei, praticamente eu conheci programação no ensino médio, então foi há muito pouco tempo, mas quando eu comecei a estudar programação, eu gostei muito. Acho que um dos meus objetivos também, eu tenho um grupo de amigos, um grupo de programadores. Não sei se conhece, acho que a Josefa conhece, o Recique e o Edgar. Sim, conheço. Conheço sim. Sim. Nós temos vários projetos, temos várias ideias. Entendi. Eu acho que para todo mundo, por exemplo, para mim, a TI, ela mudou praticamente minha vida, que assim, eu vim de uma família assim bem, digamos, pobre, e hoje eu consegui praticamente tudo graças à TI, tipo, fazendo freelance, às vezes eu trabalhava no telemarketing, tinha que ir pro estágio. Era essa dificuldade de dividir ali o emprego com o outro, e era correria, mas eu sempre tive motivação de estar na TI. Eu digo que hoje, assim, tudo que eu tenho é graças à TI. E até a motivação para as pessoas que estão ouvindo esse podcast para continuar na TI, na área da TI, é inovar, procurar ser sempre autodidata, correr atrás dos seus sonhos, como os amigos aqui falaram aqui.
Eu queria saber agora a questão o que a TI pode melhorar na Angola, questão de desenvolvimento tecnológico, como que vocês veem assim o futuro da Angola com a TI mais avançada, assim, mais emprego? O que vocês acham assim que poderia melhorar na Angola? Com certeza, muita coisa melhoraria. O setor da saúde melhoraria muito. Bom, não vou falar só de um setor, eu diria que todos os setores melhorariam muito. Mas para isso, o setor de telecomunicações melhoraria muito. Mas é importante salientar algo. Enquanto a internet em Angola não for disponibilizada para todos, esse fator de melhoria vai continuar a ser impedido. Mas eu acredito que dias melhores virão. Acredito profundamente nisso. Amém. É isso que eu acho. Concordo com a Josefa, né? Eu penso que com a melhoria de TI aqui em Angola, a comunicação em si própria, a internet e a saúde e algumas empresas também que trabalham manualmente, né? Acho que evoluiria muito, porque acho que a tecnologia ajuda muito. Eu acho que, para nem falarmos de desenvolvimento, para falarmos do aumento da internet aqui no nosso país, eu acho que não vai ser muito cedo, porque se nós vermos a maior parte dos alunos que saem do ensino médio, que saem das universidades, estão sempre à procura de emprego. Eu acho que a maior parte dos alunos que saem do ensino médio da universidade não estão preocupados, por exemplo, em criar uma área, criar um emprego para uma outra pessoa, criar uma coisa nova, algo para desenvolver o país, porque se nós vemos na maior parte dos outros países, as grandes empresas de tecnologias não são nem do governo, são privadas, são de pessoas que tiveram uma ideia e conseguiram criar e conseguiram dar emprego para outras pessoas. Se quisermos falar da área, por exemplo, no caso da internet no país, temos poucas empresas que trabalham nesse ramo, muito poucas, então não tem concorrência. Por exemplo, é por isso que nós temos não temos uma igualdade, entre as empresas. Por exemplo, aqui as maiores empresas de tecnologias ou de telecomunicações são a Movicel e a Unitel. São as únicas, elas monopolizam o mercado. Então não tem como ter acesso à internet para todo mundo, ou para desenvolver. Dessa forma não vai desenvolver. Para o desenvolvimento da tecnologia aqui no país, do meu ponto de vista, eu digo que eu normalmente associo a tecnologia com finanças e certa parte da contabilidade. Eu gostaria de dizer que para o desenvolvimento das tecnologias, o governo deveria dar mais liberdade à economia. Com a economia mais liberta, os investimentos tendem a aumentar, como por exemplo a tecnologia no auxílio do setor da agricultura, como a senhora Josefa já estava aqui a citar, o setor da saúde, creio que mais alguns setores não conhecem. Isso auxiliaria e daria uma alavancagem ultra, mega, super grande no país. E entendi. Está aqui a citar um ponto. As inteligências artificiais, a Microsoft e a Google, se não estou em erro, dispensaram mais de 200 trabalhadores para se substituírem por robôs. Bom, com o avanço das tecnologias, há sempre vantagens e desvantagens, mas tem uma frase que diz: gastar 1 hora para fazer o código ou gastar 10 horas para construir uma inteligência artificial que faz o código. A Angola carece muito disso, de mais uso de tecnologia, de inteligência artificial, porque eu estou a dizer isso porque eu sou da área de TI e eu vejo as desvantagens, mas também vejo as vantagens com isso. Bom, então meu ponto de vista é este, mais um bocadinho encruzilhado, né? Mas vai demorar uns 50 anos para ficarem aqui nesse país do futuro. Entendi. Mas agora sim, eu gostaria que vocês
desse um recado para os programadores iniciantes da Angola, Brasil e do mundo que estão ouvindo esse podcast. Assim, a sugestão que vocês, como iniciantes ou pessoas que já têm algum tipo de experiência, dão para essas pessoas, assim, para não desistir, para continuar, qual é um puxão de orelha, qualquer coisa que vocês queiram falar aí para elas. Não assistam às aulas, fiquem em casa a programar. Aí não vale. Não. No caso de... eu aconselharia que tivessem foco e prática, muita prática, e a comunidade, né? Há dúvidas. É verdade. A comunidade, olha, eu amo. Eu diria que no mundo de TI nós vamos encontrar muitas dificuldades. Vamos ter muita vontade de desistir várias vezes, mas que não nos esqueçamos que desistir não é uma opção. Para nós, não. É isso. Eu também deixo um recado para que não desistam. Outro fato que eu vejo nos grupos de programação e nos nossos grupos principalmente, é que vejo que muita gente, quando vê um iniciante a fazer uma pergunta, ele desvaloriza aquela pergunta como se ele nunca pensou, sim, como se ele nunca pensou naquilo, sabe? Como, olha, eu já fiz várias perguntas, sim, quando é iniciante, que quando eu olho, eu falo, como é que eu fui me envergonhar dessa forma, fazendo essa pergunta? Então, eu acho que as pessoas têm que começar a refletir isso e ajudar os iniciantes para que não desistam. As críticas devem ser construtivas, não destrutivas. Você tem que dizer, não, olha... O hábito de fuzilar. Sim, é uma boa iniciativa, mas você tem que melhorar nesse aspecto, não dizer, tipo, esse teu sistema não está bom, esse teu programa não está bom, porque você fez assim. Acho que as críticas devem ser construtivas e não destrutivas. Verdade. O meu conselho é apenas não programe amanhã o que tem que programar hoje. Só isso. Uau! Filósofo da TI. Eu fiz, né? Fazer já que do meu canal no YouTube. Pode falar aí qual é o seu Tem canal. Um site, né? Um front-end. Um front-end lá de um website de cryptocurrency, essas coisas de exchange, Bitcoin e tudo mais. É só um front simples. Então eu mandei na comunidade, uma comunidade. Olha, aquele site gerou discussão. Por quê? Porque eu construí aquilo simplesmente com HTML e CSS. E hoje em dia, muita gente constrói as coisas com framework. Puderam perceber? Então o senhor comentou, o site, poderias ter feito o site. Foi um comentário meio que arrogante. Estava a tentar discriminar o HTML e CSS, né, utilizado para construir sites. Mas estava a aconselhar o Bootstrap. Eu não sei, eu creio que ele sabe, mas sem ele pensar que eu poder manejar, a pessoa tem que ter um manejo de HTML e CSS. Então, comentem. Este website é para iniciantes poderem conseguir dar o passo X e Y na construção do website. Depois, no manejo de tais tecnologias, ir para o Bootstrap e assim adiante. Agora, o outro também foi lá, ofendeu novamente o senhor que disse que a melhor construção de sites são com o Bootstrap. E aquela conversa tornou a discussão. Porque normalmente nas comunidades eu gosto de postar conteúdo e dúvidas como se fosse iniciante para absorver o máximo das experiências, mas aquilo foi um caos, meu Deus. E uma coisa assim que, pelo menos que eu vejo, é que as pessoas, muito curso que ensina React, Angular, Vue, .NET, outras coisas, mas não ensina assim o básico para a pessoa aprender. Uma vez eu vi na minha comunidade lá uma pessoa reclamando de um erro básico que era só de questão de variável, que não me lembro muito bem, mas um erro na variável, coisa básica, que você resolve assim em segundos, se você olhar bem o código. E assim, a pessoa sabe construir no framework, mas não sabe o princípio da linguagem. Isso seria uma coisa muito importante para os programadores iniciantes. Eu já tive problemas com isso, de teimar com o avançado, com o intermediário, e não aprender o básico. Então, tal que eu fiz uma reciclagem de conhecimento aí, porque eu já fiz curso técnico, já fiz faculdade, outras coisas aí, mas
às vezes eu apanhava no básico. Isso é bem verdade. Eu uma vez fiz uma pergunta num grupo sobre o PHP e a primeira resposta que foi me dada foi que, olha, se você utilizar o Laravel ou o CodeIgniter, você vai conseguir resolver isso em questão de segundos. Eu disse, não, eu estou na fase do aprendizado, eu ainda não quero pegar assim num framework para me aprender. E acho que a comunidade está levando muito as pessoas nisso, mesmo também nos iniciantes. O iniciante fez uma pergunta e eu falei, não, se você pegar o framework X, fazer com a coisa X, você vai conseguir ter maior sucesso sem saber que está prejudicando aquela pessoa, porque um dia ela pode ir num outro ambiente e, por exemplo, você te falando para usar Laravel, você usa Laravel por um bom tempo e vai numa outra empresa onde utilizam, por exemplo, o CodeIgniter, onde utilizam o Symfony, por exemplo, e você não sabe nada do que você vai ver ali, porque você sabe utilizar o Laravel, por exemplo, e fica limitado. É verdade. Eu acho assim também, outra sugestão para quem está iniciando aí é aprender inglês. Porque hoje em dia, no Brasil, tem muito... As pessoas fazem muito marketing com curso, e a maioria desses cursos são tudo de graça de inglês. Por exemplo, eu aprendi .NET com um cara chamado Prajintech. Ele é um indiano bom pra caramba, tem um curso lá dele completo, de C Sharp, JavaScript, essas coisas. E também nas lives do C Sharp Core, né? Não sei se já ouviu falar, que hoje, agora com essa pandemia, tá tendo muita live coding, e é bom porque é mão na massa mesmo, você pratica, você vê a live, e ali você perde tempo ali com a pessoa conversando. Eu queria agradecer muito a vocês por ter participado dessa conversa, desse bate-papo, desse podcast. Quem sabe aí, outras oportunidades aí, podemos estar aí junto de novo. A Josefa já tem um projeto aí que eu já convidei ela. Né, Josefa? Sim. Aí eu não sei vocês, não vou conversar com vocês depois. Mas é isso aí. Eu queria agradecer a todo mundo que está ouvindo esse podcast e dizer muito obrigado. Obrigado pelo convite, né? A honra é toda nossa. Eu agradeço também pelo convite. E eu queria também que vocês passar o LinkedIn de vocês, redes sociais, que eu vou colocar na descrição do podcast, para as pessoas olharem e seguirem vocês nas redes sociais. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela oportunidade e até mais. Tchau. Tchau.